Hoje eu quero conversar com você sobre algo que quase ninguém fala abertamente, mas que a psicologia entende muito bem: os sinais sutis que uma mulher mostra quando está há um tempo sem intimidade. Não se trata apenas de desejo físico, mas da forma como o corpo, a mente e as emoções começam a se manifestar sem que ela perceba. O comportamento muda, o tom de voz muda, até o jeito de cumprimentar alguém pode carregar mensagens escondidas. É fascinante perceber como, às vezes, o que parece um simples oi pode conter muito mais do que palavras. Muitos homens acham que sabem identificar quando uma mulher está carente de afeto, mas a verdade é que o corpo feminino é cheio de códigos discretos. A psicologia da atração mostra que os sinais mais fortes não são gritados, e sim sussurrados nos gestos, nos olhares e nas pausas entre uma frase e outra. É como se o inconsciente dela tentasse se comunicar, enquanto a razão tenta manter o controle. E é nesse contraste entre o que ela sente e o que tenta esconder que surgem as pistas mais reveladoras. Talvez você já tenha notado. Às vezes ela parece distante, mas ao mesmo tempo há algo diferente na forma como te olha ou te cumprimenta. É como se o corpo dissesse: sinto falta de conexão, mesmo quando as palavras são neutras. E é sobre isso que quero falar hoje. 6 sinais psicológicos que revelam quando uma mulher está há algum tempo sem contato íntimo e o que esses gestos realmente significam. Antes de começar, vale lembrar que isso não é sobre julgar, e sim sobre entender. Cada ser humano tem suas formas de lidar com o afeto e com a ausência dele. Quando uma mulher se distancia da própria sensualidade por um tempo, seu comportamento começa a se reorganizar de maneiras curiosas. Às vezes, o cérebro tenta disfarçar a carência com racionalidade, mas o corpo sempre encontra um jeito de falar. O primeiro sinal é o cumprimento em forma de história. Em vez de um oi direto, ela começa com uma narrativa. Você não vai acreditar no que aconteceu comigo hoje. Pode parecer apenas conversa casual, mas esse tipo de aproximação tem um fundo emocional poderoso. É o que os psicólogos chamam de deslocamento emocional. Em vez de lidar com a tensão de um contato direto, ela cria um atalho emocional para se aproximar sem parecer vulnerável. É como se dissesse: não quero parecer carente, mas quero sua atenção. A história vira uma ponte entre o silêncio e a curiosidade. Essa atitude não é planejada, é uma reação inconsciente que mistura desejo, ansiedade e autoproteção. Quando uma mulher sente falta de contato afetivo, o cérebro tenta aliviar essa tensão através de conexões sutis, e uma conversa leve é o disfarce perfeito. No fundo, o que ela quer é se sentir vista, ouvida, desejada, mas de um jeito que pareça natural. Muitos homens confundem esse comportamento com simples simpatia, e é aí que perdem a leitura emocional do momento. O tom da voz, a forma como ela segura o olhar e o sorriso rápido antes da história começar dizem muito mais do que o próprio conteúdo da conversa. O segredo está nos detalhes que escapam da lógica, nos sinais que o inconsciente deixa escapar, e esse é só o primeiro deles. Nos próximos você vai perceber como até um gesto educado pode esconder algo muito mais profundo do que parece. O segundo sinal é a polidez exagerada. À primeira vista, parece apenas boa educação, mas psicologicamente há muito mais acontecendo ali. Quando uma mulher se aproxima de alguém que desperta algo dentro dela, é comum que tente esconder esse interesse por trás de uma camada de formalidade. Em vez de um ei descontraído, ela pode dizer: como você está? Com uma entonação suave, mantendo o olhar firme e um leve sorriso. Parece apenas gentileza, mas é uma forma sutil de proteção emocional. A mente humana tem um mecanismo curioso. Quando sentimos algo intenso, tentamos disfarçar com comportamentos socialmente aceitáveis. A polidez, nesse caso, funciona como uma armadura. Ela ajuda a controlar o que está sentindo, a manter o equilíbrio entre a emoção e o medo de parecer vulnerável. A psicologia chama isso de regulação afetiva, o esforço inconsciente de conter algo que está prestes a transbordar. Essa postura pode confundir quem está do outro lado. Às vezes,
O homem interpreta como frieza, quando na verdade é o oposto. É um sinal de que ela está tentando lidar com o impacto emocional que a presença dele causa. O contato visual prolongado, o tom cuidadoso das palavras, até o ritmo da respiração podem denunciar o que está escondido sob a aparência calma. É um tipo de autocontrole elegante que esconde mais do que revela. Mas há um momento em que esse controle começa a falhar. E é aí que surge o terceiro sinal, o toque acidental, aquele gesto sutil que parece casual, mas raramente é. Pode ser um toque leve no braço durante a conversa, uma aproximação maior que o necessário, ou até o roçar de ombros ao passar por perto. Esses gestos têm uma função psicológica importante: liberar tensão. Quando o corpo sente falta de contato, ele procura maneiras de expressar essa necessidade de forma socialmente aceitável, e o toque acidental é o canal perfeito. Na maioria das vezes, ela nem percebe que fez isso. É uma resposta inconsciente, um reflexo de algo mais profundo. A neurociência explica que o toque físico libera dopamina e ocitocina, substâncias associadas ao prazer e à conexão. Então, mesmo um toque rápido é suficiente para reduzir a ansiedade e criar um pequeno momento de alívio emocional. É como se o corpo dissesse: finalmente, algo que me faz sentir viva. O mais interessante é que nesses pequenos gestos, o corpo fala uma linguagem que as palavras jamais conseguiriam traduzir. Um toque de meio segundo pode carregar mais emoção do que uma conversa inteira. E quanto mais tempo ela passou sem esse tipo de contato, mais intenso se torna o significado por trás de algo aparentemente simples. É um lembrete silencioso de que o desejo humano não desaparece, ele apenas aprende a se disfarçar. O toque, o olhar e a polidez não são sinais isolados. Eles formam um conjunto de comportamentos que a mente cria para equilibrar duas forças opostas: o medo de se abrir e a vontade de se conectar. É como um jogo entre o consciente e o inconsciente, entre o querer e o conter. E quando você aprende a enxergar além da superfície, começa a perceber que quase nada é apenas coincidência. Esses gestos revelam o quanto as emoções humanas são complexas e o quanto todos nós buscamos, no fundo, o mesmo: ser vistos, compreendidos e desejados. O quarto sinal aparece de forma muito sutil, mas é um dos mais reveladores. Quando ela te cumprimenta, fazendo perguntas que não precisam de resposta. Algo como: você conseguiu estacionar bem? Ou tá muito frio lá fora, né? Frases simples, quase banais, mas carregadas de intenção. A maioria das pessoas escuta isso e responde mecanicamente, sem perceber o que está por trás. Mas a psicologia mostra que esse tipo de comportamento é uma estratégia emocional de quem está tentando controlar a própria ansiedade diante da atração. Essas perguntas são um modo de ganhar tempo. Quando uma mulher sente algo intenso, até o simples ato de dizer "oi" pode parecer pesado. Então, em vez de se entregar ao silêncio desconfortável, ela fala algo qualquer, só para preencher o espaço e manter o equilíbrio. É uma maneira de regular o clima emocional, de suavizar o nervosismo que o encontro desperta. É como se dissesse inconscientemente: preciso de um segundo para me acalmar. O curioso é que, para quem observa de fora, parece apenas uma conversa normal, mas por dentro há um turbilhão. O corpo sente o calor da presença, o coração acelera, o cérebro começa a liberar adrenalina e dopamina, e a mente tenta encontrar uma forma de disfarçar tudo isso. A pergunta casual se torna uma âncora. Um pequeno truque psicológico para retomar o controle da situação. Esses momentos dizem muito sobre a forma como as pessoas lidam com a vulnerabilidade. Quando alguém se sente emocionalmente exposto, procura se proteger de qualquer forma, e muitas vezes o faz através da fala. Por isso, é importante perceber que o conteúdo das palavras, na maioria das vezes, importa menos do que o timing com que elas surgem. O tom, o olhar, o riso breve no final da frase. Tudo ali é linguagem emocional. O quinto sinal é quando a energia dela parece não combinar com o ambiente. Imagine entrar em um lugar calmo, silencioso, e ela te cumprimenta com um entusiasmo maior do que o esperado. Gestos amplos,
sorriso intenso, voz animada. À primeira vista parece apenas simpatia, mas há uma explicação psicológica mais profunda: compensação emocional. Quando uma mulher está há muito tempo sem se sentir desejada ou tocada, o sistema nervoso busca uma forma de equilibrar o vazio interno. E às vezes, o corpo faz isso exagerando na energia. Ela pode estar tentando parecer confiante, quando na verdade sente uma mistura de ansiedade e excitação. Essa energia vibrante é o reflexo de um esforço interno para esconder o nervosismo. É como se o corpo dissesse: "Veja como estou bem", enquanto o coração sussurra: "Espero que você perceba o quanto isso me afeta". Essa contradição é natural. A psicologia chama de dissonância emocional, quando o que mostramos não está totalmente alinhado com o que sentimos. Esse tipo de comportamento pode confundir até os mais atentos, mas quando você aprende a observar o ritmo do riso, o brilho dos olhos e o tempo que ela leva para se recompor, começa a enxergar o que está realmente acontecendo. O corpo fala através da intensidade, e quanto mais tempo ela passou reprimindo o contato físico, mais forte é o impulso de compensar isso com gestos de alegria ou excesso de atenção. No fundo, tudo isso revela uma verdade simples, mas profunda. Ninguém consegue esconder por muito tempo o desejo de se conectar. O corpo humano é feito para o toque, para o olhar, para o calor da presença. O mesmo quando tenta disfarçar, ele sempre encontra um jeito de deixar rastros. E então chegamos ao sexto sinal, talvez o mais intenso de todos: o contato visual prolongado antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Esse é o tipo de momento em que o tempo parece desacelerar. Você percebe que ela te olhou, mas algo naquele olhar é diferente. Ele dura um pouco mais, prende, e o silêncio entre vocês diz mais do que uma frase inteira. A psicologia chama isso de resposta de congelamento. É quando a emoção é tão forte que o corpo precisa de um instante para processar o que está sentindo. Depois de um tempo sem intimidade, o olhar se torna um canal poderoso de expressão. É como se os olhos dissessem tudo o que a boca ainda não tem coragem de falar. Há um desejo contido ali, uma mistura de curiosidade e receio, como se ela estivesse testando se é seguro se permitir sentir novamente. É bonito e vulnerável ao mesmo tempo, porque naquele instante o olhar não está apenas observando o outro, está tentando se reconectar com o próprio desejo. Esse tipo de contato visual é profundo, porque é sincero. Não há máscaras nem defesas. Por um breve momento, a mente deixa o controle e o corpo assume. É o instante em que a alma fala mais alto. E quando ela sustenta esse olhar, mesmo que por poucos segundos, é porque alguma coisa dentro dela despertou. Algo que talvez estivesse adormecido há muito tempo. Esses 6 sinais: o comprimento em forma de história, a polidez exagerada, o toque acidental, as perguntas improvisadas, a energia deslocada e o olhar demorado, são manifestações de um mesmo fenômeno, a necessidade humana de conexão. E quando uma mulher passa um período longo sem intimidade, o corpo e a mente encontram formas sutis de lembrar o que estão sentindo falta. Não é sobre carência, é sobre natureza. Sobre o instinto de se sentir viva, de trocar energia, de ser vista de verdade. Entender esses sinais não é sobre decifrar alguém, mas sobre desenvolver sensibilidade. É sobre enxergar além da superfície, respeitar o que está sendo comunicado silenciosamente e valorizar a vulnerabilidade que existe nos pequenos gestos. A atração verdadeira não nasce do controle, mas da entrega. E toda mulher, em algum nível, anseia por essa entrega, não apenas física, mas emocional, onde ela possa se sentir segura e desejada ao mesmo tempo. No fundo, todos esses comportamentos contam uma mesma história, a de alguém tentando equilibrar o desejo de se abrir com o medo de se ferir. E é justamente nessa dualidade que mora a beleza da atração humana, porque o encanto não está apenas no toque, no sorriso ou no olhar, está na coragem de permitir que outra pessoa veja quem você realmente é, mesmo quando o coração ainda teme ser rejeitado. Então, da próxima vez que perceber um desses sinais, não interprete com pressa. Observe com empatia.
Às vezes, o que parece apenas um cumprimento é, na verdade, um pedido silencioso por conexão. E quando você aprende a escutar o que não é dito, começa a enxergar a alma por trás dos gestos. Porque, no fim das contas, a psicologia da atração não fala apenas sobre amor, fala sobre humanidade.